Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado. Vamos agora para a resolução da questão de número 139 na nossa prova amarela do Enem de 2024. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Esse tópico que eu considero que seja relevante, vou grifar aqui para que a gente não esqueça. 7 médicos cardiologistas e 6 neurologistas. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos. Então, uma equipe com 5 médicos. Sendo, pelo menos, olha esse cara aqui, isso aqui é importante, 3 cardiologistas. Ok, pelo menos 3 cardiologistas. A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é... Pare e pense comigo. Eu tenho que formar uma equipe de 5 médicos. Equipe de 5 médicos. E aí, quando eu vou formar a equipe de 5 médicos, eu tenho que escolher se eu vou... eu vou escolher a quantidade de cardiologistas que eu tenho e eu vou escolher a quantidade de neurologistas que eu tenho nessa equipe, né? Então, como é pelo menos, eu vou considerar com a primeira equipe tendo 3 cardiologistas. 3 cardiologistas. Só que veja bem, para chegar aos 5 médicos, os outros 2 tem que ser neuro e 2 neuro. Beleza. Mas sendo pelo menos, essa aqui não é a única possibilidade que a gente tem. Sempre que a gente trabalha questões de análise combinatória e surge o pelo menos, vamos ter que levar em consideração que 4 cardiologistas também seria interessante e 5 cardiologistas também seria uma possibilidade. Então, a segunda opção é que a nossa equipe seja formada por 4 cardiologistas, 4 cardio, mais um neuro. Nesse caso tem que dar 5, então só sobrou uma vaga para um neuro, tá? E finalmente, a terceira opção é que a nossa equipe seja formada por 5 cardiologistas. E como eu só tenho vaga para 5 pessoas, eu não vou poder ter nenhum neurologista, então mais 0 neuro. Quando eu vou formar equipes, né, eu vou formar grupos, isso aqui é um forte índice de que a gente vai trabalhar com uma combinação. E aí a combinação, vou até colocar aqui do lado, eu vou colocar aqui, qual é a nossa fórmula da combinação, Nelson? A combinação de N escolhe P elementos, esse N ficou muito estranho, não sei vocês, mas eu achei ele estranho. Aproveita enquanto eu estou corrigindo o meu N, deixa um like aqui no vídeo, hein? A combinação de N escolhe P seria N fatorial, que é o total, sobre P fatorial, que é o número de vagas, N menos P, que é a diferença entre eles. Essa aqui é a nossa fórmula da combinação. Como é que eu percebi que eu vou utilizar uma combinação? Porque quando eu vou escolher 3 cardiologistas, eu vou formar uma equipe, tanto faz se eu sou o primeiro ou o último cardiologista a ser escolhido. Eu vou supor que eu não sou um cardiologista, né? Então, se eu for o último cardiologista ou for o primeiro a ser escolhido, eu ainda vou fazer parte da equipe. Então, não importa a ordem em que eu escolho os elementos. Então, esse aqui é um forte índice de que a gente vai trabalhar com uma combinação. Não importa a ordem, né? Não importa a ordem. Então, eu já sei que eu vou precisar trabalhar com uma combinação. Esqueci a ordem dos elementos. Então, essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai utilizar. O Enem, eu sempre falo isso em todas as minhas aulas da mentoria, eu falo isso sempre em todas as aulas que eu dou. Quando a gente trabalha a combinação, o Enem, ele gosta de cobrar a fórmula. Então, você vai perceber que pelas alternativas, o que está escrito nas alternativas é a fórmula da combinação. Então, você tem que entender como que você vai substituir aí, para que a gente possa perceber qual é a alternativa correta, tá? A gente vai ter que olhar para a nossa fórmula e com a fórmula chegar à conclusão de qual é a alternativa correta. 3 cardiologistas, você tem um total de 7, concorda? E você quer escolher 3, seria uma combinação de 7, escolhe 3. Vamos mudar a cor para não ficar tudo apenas azul, vamos mudar para um preto. Combinação de 7, escolher 3. 2 neuros, você tem um total de 6 neuros, seria uma combinação de 6, escolher 2. Veja bem, não dá para ter uma equipe de 3 cardiologistas e 2 neuros se você não escolhe 3 cardiologistas e 2 neuros. Então, o produto, regra do E, multiplica as possibilidades. Combinação de 7, escolher 3. O total vai em cima, 7 fatorial. Embaixo, vai colocar o 3 fatorial. E do lado a diferença. Quanto é que dá 7 menos 3? 4.
A gente vai pegar esse cara e vai multiplicar pela combinação de 6 escolher 2. 6 fatorial. Embaixo, 2 fatorial. E agora a gente vai colocar a diferença. 6 menos 2, 4 fatorial. Isso aqui seria a escolha de 3 cardiologistas mais 2 neuros. Olhando para a fórmula que eu acabei de escrever, 7, 3, 4 vezes 6, 2, 4, podemos já perceber logo de cara que a alternativa correta está lá na letra E. Porque eu estou multiplicando a combinação de 7 escolher 3 com a combinação de 6 escolher 2. Então já percebi que a alternativa correta é a letra E. Mas a fins de vocês entenderem a fórmula da combinação, vou calcular também a combinação de 7 escolher 4, que seria 4 cardiologistas, vezes, pela regra do E, a combinação de 6 escolher 1. Então aqui seria o total em cima, 7 fatorial, embaixo 4 fatorial, e agora a diferença, 7 menos 4, 3. Vezes 6 escolher 1, 6 fatorial, embaixo 1 fatorial, agora a diferença, 6 menos 1, 5. E eu encontrei a combinação de 7 escolher 4, 6 escolher 1, que se vocês olharem as nossas alternativas, está aqui, ó. 7 escolher 4, 6 escolher 1. Finalmente, escolhendo 5 médicos cardiologistas, vai ser a combinação de 7 escolher 5. Escolhendo 0 neuros, combinação de 6 escolher 0. Combinação de 7 escolher 5 vai ser o total em cima, 7 fatorial, 5 fatorial, e agora a diferença, 2, vezes 6 fatorial, que é o total em cima, 0 embaixo, e agora a diferença, 6 menos 0 é 6, né? Então, 6. E aí, se vocês perceberem, isso aqui continua lá na nossa alternativa da letra E, combinação de 7 escolher 5, combinação de 6 escolher 0. E aí eu encontrei a alternativa correta sendo a letra E. Você percebeu que eu separei em 3 casos? O primeiro caso é quem? É 3 cardios e 2 neuros. O segundo caso são 4 cardios e 1 neuro. O terceiro caso seriam 5 cardios e 0 neuros. Como eu separei em casos, a gente vai, para construir o conjunto solução, ou para encontrar a resposta, a gente vai somar as possibilidades. Então você vai perceber que esse aqui é o nosso primeiro caso, dentro do parênteses, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Eu vou pegar isso daqui e eu vou somar, por isso esse sinal de mais aqui no meio, com o meu segundo caso, que é esse daqui, ó. Combinação de 7 escolher 4, 6 escolher 1. E aí isso eu vou somar, olha aqui o mais aparecendo de novo, com o terceiro caso. Cara, eu sempre pego nas minhas aulas aqui da mentoria, e eu gosto quando a gente trabalha análise combinatória, de que vocês percebam onde vai ser usado o sinal de vezes e onde vai ser usado o sinal de mais. Esse sinal de vezes e esse sinal de mais é um forte índice que pode te ajudar a eliminar alternativas e pegar esse tipo de questão de análise combinatória e você resolver de forma muito rápida. Você percebeu que eu já tinha resolvido a questão antes mesmo de fazer todos os casos. Então, sei lá, com 2 minutos de vídeo a gente já tinha resolvido a questão, eu só resolvi ela por completo para que a gente pudesse visualizar como é que se usa a fórmula da combinação. Mas eu sempre pego e mostro, olha só, se a regra do E não tem como ter 5 médicos, se não escolheu 3 cardios e 2 neuros, você multiplica, olha o sinal de vezes aparecendo. Se a regra do OU, separando em casos, ou 3 cardios ou 4 cardiologistas, você soma. E isso te ajuda a eliminar alternativas, porque aqui era a regra do OU, então era para somar. Aqui era a regra do E, era para multiplicar. Tá? Aqui eu posso perceber que eu estava somando os casos, mas aqui eu não estava escolhendo o neuro. Aqui eu posso perceber que não era para ser uma regra do OU. Então a gente pode basicamente pegar pelas próprias alternativas e já sabendo a regra do E e a regra do OU, qual seria a nossa alternativa correta. Se você inclusive quer conhecer um pouco mais sobre a mentoria, vou deixar um link aqui na descrição para que vocês conheçam. E aí essa aqui seria a questão de número 139 da prova amarela do Enem. Gostou da resolução? Deixa um comentário aqui embaixo, não deixa de curtir o meu vídeo.